Bom dia, nono ano. Passando esse vídeo curto para revisar o nosso próximo assunto da página 55 de língua portuguesa. Quando eu falo de revisar, é porque nós já trabalhamos desde o ano passado esse assunto de verbos transitivos, intransitivos, de verbos de ligação, de termos relacionados aos verbos e de termos relacionados ao nome. Então, revisando os verbos de ligação. Nós sabemos que o verbo de ligação, eles têm uma função de uma ponte, um elo, de ligar uma palavra a outra, né? Por exemplo, o verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Se eu digo, ela é ativa, o verbo é vem do verbo ser, que é um verbo 100% de ligação, que é o único verbo 100% de ligação, que está ligando ativa, que é uma qualidade atribuída ao sujeito, ela, que chamamos de predicativo do sujeito. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Lembrando que esses verbos, somente o verbo ser é 100% de ligação. Os outros podem variar entre de ligação ou de intransitivo. Por exemplo, eu posso dizer, ele está feliz, é de ligação. Mas se eu disser, ele está na calçada, já é intransitivo, porque na calçada é uma adjunto adverbial de lugar. A página 55 também relembra os verbos significativos, ou seja, que verbos são esses significativos? São os verbos que expressam ação, né? Que no caso são os verbos transitivos, que se dividem em transitivos diretos, indiretos, ou direto e indireto ao mesmo tempo, que a gente chama de verbo bitransitivo. São os verbos intransitivos, que não pedem complemento, né? Por exemplo, os termos relacionados ao verbo. Quais são os termos relacionados ao verbo? O primeiro dele é o objeto direto. O objeto direto é um complemento de um verbo transitivo direto. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Quando ele exige a pergunta o que ou quem. Por exemplo, eu fiz a tarefa, eu fiz o que? Fiz é um verbo transitivo direto e a tarefa é objeto direto. Objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto. Esse já exige preposição. Quando você diz, eu preciso de ajuda, você faz a pergunta, eu preciso de quê? Então, o verbo precisa é transitivo indireto e de ajuda é o complemento desse verbo que é chamado de objeto indireto. Porém, há verbos que exigem os dois complementos ao mesmo tempo, o objeto direto e o indireto. Por exemplo, se eu digo assim, eu ensinei o dever à criança. Ensinei é um verbo bitransitivo, o que significa o quê? Que eu ensinei o quê? O dever. A quem? A criança. Quando o verbo exige os dois objetos ao mesmo tempo, dizemos que ele é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Temos ainda, nos termos relacionados aos verbos, o agente da passiva. Vocês já viram que agente junto é aquele que faz a ação, que pratica uma ação na voz passiva sobre o sujeito paciente. Se eu digo, o livro foi lido por mim é o agente da passiva, ou seja, um termo que indica uma ação atribuída ao sujeito do livro que recebe a ação. E vem o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é a função somente dos advérbios. Todo advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Se eu digo sair cedo de casa, cedo é um advérbio de tempo e, consequentemente, esse mesmo advérbio tem a função sintática de adjunto adverbial de tempo. E os termos relacionados ao nome, que é o adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É aquela palavra que vem junto a um nome, a ele especificando. Existe o adjunto adnominal do sujeito, como por exemplo, a sala está vazia, o a, que é adjunto adnominal do sujeito sala. Existe o adjunto adnominal do objeto, como por exemplo, bebi o suco. O suco é o objeto direto, então o artigo é adjunto adnominal. O que exerce a função de adjunto adnominal? Os artigos, os pronomes, só que varia, pode ser adjunto adnominal de sujeito, de objeto e aí vai. E o complemento nominal, já é um complemento de um nome. Se eu digo, ele tem
tem medo de sapo. Medo de quê? É um nome que pede complemento. Então, de sapo é o complemento desse nome. E o aposto? O aposto é um termo da língua portuguesa que tem como função explicar outro termo que normalmente é o sujeito. Por exemplo, se eu digo Ana, vírgula, minha amiga, vírgula, é legal. Minha amiga é um termo que ficou entre a vírgula explicando quem é a Ana. Então, é aposto. O vocativo é um termo à parte.